Salve galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo tutorial no canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou continuar com o nosso tutorial de minimapa. Vamos criar um script para fazer a nossa câmera de minimapa seguir o nosso player. No último vídeo nós criamos aqui a nossa câmera de minimapa. Vou colocar aqui em game, que é essa câmera aqui. E é apenas quando a gente entra na área de ação dessa câmera que ela capta aqui a posição do nosso player. Então vamos lá. Então tá aqui. Então é legal agora a gente criar o script que vai movimentar essa câmera para ela seguir o nosso player. Então para fazer isso aqui, primeiro vamos sair aqui do nosso gameplay. Eu vou, para facilitar um pouquinho, tá pessoal? Eu vou reposicionar aqui o meu player. Vou colocar ele numa posição 0, 0, 0, resetar a posição dele aqui para ele ficar exatamente embaixo da nossa câmera. Agora a gente consegue ver aqui, ó. Tá vendo que lá tá direitinho aqui em volta da câmera. Assim não vai dar certo. Mas aqui dá para ver, né, pessoal? E para a gente fazer a nossa câmera seguir aqui o nosso player, a gente vai precisar colocar uma script machine na nossa câmera de minimapa. Mas antes disso, gente, vamos voltar aqui para o nosso cenário. Observar uma coisa. Eu tinha ajustado aqui a câmera de minimapa para uma altura, mas como ela vai seguir o nosso player, a gente precisa aqui reposicionar ela de forma que depois ela não fique colidindo com nenhum outro elemento do cenário. E aí vai variar do seu cenário. Esse é um ponto, pessoal, que depende muito de como você está configurando a sua cena, que tipo de design você tem para o seu level. Então aí você precisa ter a altura dessa câmera de minimapa bem dimensionada para que ela não fique colidindo ou fazendo nenhum overlap. Então eu vou pegar minha câmera aqui, eu acho que 10 na altura dela ficou bom, mas eu vou ajustar ela um pouquinho mais alto para que ela realmente não fique numa posição que venha a colidir futuramente. Então aqui, ó, eu acho que 14, 15. Observando aqui o nosso cenário, acho que 15 é uma boa altura. Não vai correr o risco de colidir com nada. Vamos voltar aqui para o ISO. Ok. Ou se você preferir, põe 16. Aí garante que realmente não vai colidir com nenhuma outra estrutura. Então vamos aqui no nosso minimapa. Adicionar componente. Vamos adicionar uma nova script machine. Vamos criar uma nova script machine. E essa script machine, pessoal, eu vou colocar aqui nos meus scripts. E eu vou chamar ela de minimap cam controller. Ok. E agora, pessoal, a gente pode utilizar essa script machine para decidir o comportamento da nossa câmera de minimapa. Então, por exemplo, pessoal, você pode fazer duas coisas aqui que eu acho que é bem interessante. Uma, que é a mecânica padrão, que é fazer a sua câmera de minimapa seguir o seu player. Para isso, você não precisa adicionar nenhuma variável aqui praticamente, porque nós temos aqui a nossa variável de cena, que é o nosso player, que é exatamente o objeto que a gente vai seguir aqui. Porém, se você adicionar aqui uma variável e decidir que você pode mudar a posição da sua câmera de minimapa. Por exemplo, se você tem aí no seu projeto um drone ou um outro NPC que você manda para uma posição, ou até você cria o gadget, que, por exemplo, é um relógio onde você tem um minimapa, ou você pode acessar câmeras e aí você quiser fazer a modificação do ângulo, né, de visão dessa sua câmera de minimapa para uma câmera multiuso, por exemplo. Tá? No nosso caso, a gente está utilizando essa câmera como minimapa, mas você pode criar uma câmera multiuso e adicionar várias funções com ela. Né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar aqui uma variável que eu vou chamar de followObject. Object, que vai ser um GameObject. E aqui, pessoal,
você pode pegar exatamente aqui o seu player e arrastar para cá, ok? Ou então simplesmente pegar aqui a sua variável depois e no código jogar ela dentro dessa variável aqui de follow object, ok? Sem problema nenhum, tá? Então aqui no nosso script graphic, dá um duplo clique, vamos ampliar. Começar aqui com o nosso start. Então no nosso start, ó, vem aqui, pega em cena, ó, pega o seu player, arrasta aqui para o seu script graphic, vem aqui na sua variáveis de objeto, follow object, aperta o Alt, muda de get para set, vem aqui e fala que o seu player, game object, get, game object, game object get, e você coloca aqui no seu follow object. Ok. Acho que é assim. Assim dá para ver bem. E aí quando você der um play, deixa eu trazer o meu script graphic para cá. Aqui no seu minimap, a hora que você der um play, ele já preenche aqui, ó, o nosso follow object com o nosso player. Ok. Aqui, se você preferir também, dá para fazer assim, não tem problema nenhum, porque é um game object com um game object. Funciona perfeitamente. Ok. Vamos voltar aqui. Então, já que você pegou a referência aqui do seu game object, colocou no seu follow object, agora a gente pode modificar a posição da nossa câmera com o nosso player. Então você vem aqui e pega o seu follow object. Nós vamos utilizar um node de transform position get. E vamos colocar na nossa câmera, que é esse objeto que a gente está utilizando aqui. Então aqui a gente só utiliza um node de transform position set. Transform position, opa, peguei errado. Transform position set. E coloca aqui. Aqui, por que ele está amarelinho, gente? Porque exatamente ele não encontrou o nosso objeto aqui do nosso follow object. Então é por isso que ele está aqui, ó, tá vendo? Ele fala que o objeto não pode ser nulo. Mas não tem problema, tá, gente? A hora que você der um play, ele vai pegar aqui o nosso player e vai funcionar direitinho. Porém, ó, você percebeu aqui, ó, que a nossa câmera está renderizando alguma coisa meio diferente aqui do esperado. E você vira em cena, ó, o que aconteceu? Ele pegou a nossa minimap cam e trouxe exatamente para a posição do nosso player. E não é essa a posição desejada da nossa minimap cam. Ok, olha aqui, ela está em 16, então ele simplesmente transportou aqui a posição da nossa câmera para o nosso player, que não é o movimento desejado. A gente precisa aqui criar um offset para que a nossa câmera funcione corretamente. E se você está curtindo o vídeo até aqui e ainda não é um inscrito no canal, aproveite, inscreva-se, dá essa força aqui pra gente. E não esquece de curtir, compartilhar, porque isso ajuda muito, fazendo esse vídeo chegar em mais pessoas, com isso ajudando o canal a crescer. De volta aqui com o nosso script, uma vez vamos dar um duplo clique, vamos criar aqui uma variável de offset. E aqui, pessoal, eu vou fazer do jeito mais simples. É simplesmente criar uma variável chamada de cam offset. Eu vou colocar aqui um vector 3. Ok. E simplesmente, a hora que o nosso player iniciar,
a nossa gameplay, a gente vai verificar a distância entre o player e a nossa câmera e criar a distância padrão entre os dois GameObject. Para fazer isso, pessoal, basta você pegar aqui o seu Follow Object. Vamos utilizar aqui o Node de Transform Position Get. Opa! Deixa eu duplicar esse cara aqui, trazer para cá. Deixar aqui por enquanto. Então, a gente vai pegar a posição do nosso player e nós vamos subtrair com a posição da nossa câmera para encontrar a nossa distância de offset. Aí a gente pega aqui mais uma vez, vamos duplicar aqui o node de posição da nossa câmera. E isso aqui a gente vai colocar aqui no nosso offset. Aperto Alt, muda de Get para Set. E nós vamos subtrair a posição da nossa câmera com a posição do nosso player. Então aqui, pessoal, usa um node de Subtract. E aqui você entendeu, gente, por que eu utilizei um Vector 3? Porque exatamente a gente vai subtrair um Vector 3 de outro. E o resultado é um Vector 3. Se você, por exemplo, quiser usar um float aqui, não tem problema nenhum. Você até poderia usar um float, porque a gente só vai utilizar o y como a nossa variável de referência. Você vai perceber que somente o y é que controla a altura. Porém, aí você teria que vir aqui e separar. Criar aqui, por exemplo, um novo Vector 3. Vector 3. Colocar aqui x, y e z, por exemplo. E aqui você pegar só um y. Um yget. Vector 3. Tá. E colocar aqui, se você quisesse colocar aqui um y offset, por exemplo, seria um float. Mas eu acho que fica muito mais fácil só utilizar um Vector 3. Simplifica muito. Ok. E aqui a gente pode até separar, chamar de Start Setup Cam. Feito isso aqui, a hora que você der um play, veja que a gente ainda não mexeu no nosso update onde a gente vai fazer a câmera. A gente simplesmente só pegou a posição de offset. Se você lembrar, a gente tinha aqui um 16 e é exatamente o valor que a gente tem aqui no nosso cam offset. Então, se eu der um duplo clique, a gente guardou o valor da posição da nossa câmera. Ok? Agora, para fazer a nossa câmera seguir aqui o nosso player, vamos lá. O que nós precisamos fazer? Aqui é um pouquinho até mais simples, tá, gente? A gente vai continuar pegando a posição aqui do nosso player, o get position. Porém, aqui, como a gente subtraiu para achar a diferença entre as distâncias do player com a nossa câmera, aqui a gente vai adicionar. Então, você vem aqui, pega a sua variável de cam offset. Vamos utilizar um node aqui de adição. E nós vamos adicionar a posição do nosso follow object com o nosso cam offset. Ok. Feito isso aqui, dá um play. E prontinho, a gente já tem ali o nosso player e a nossa câmera seguindo o nosso player. Legal, né, gente? E aqui a gente já consegue um efeito bem bacana. Porém, pessoal, nesse caso aqui, não é uma boa prática você movimentar essa câmera num update junto com o player. Faz mais sentido o seu minimapa se mover um pouquinho depois do seu player. Como essa aqui é uma ação de prioridade, mas não precisa ter uma prioridade tão alta, e geralmente uma melhor movimentação da câmera ela não ocorre no update. Você muda aqui para um late update.
E aqui você garante que a sua câmera ela vai se mover logo após do movimento do seu player. O que eu acho que faz muito mais coerência, tá, gente? Pode não parecer agora, mas isso funciona muito melhor assim. Evita também você criar algum tipo de jitter na movimentação da sua câmera. Ok? É legal, né, gente? E aqui, pessoal, por exemplo, se você acha que esse movimento está um pouquinho duro e você quiser melhorar ele um pouquinho, a gente pode melhorar um pouquinho aqui no nosso movimentação aqui da nossa câmera, adicionando um pequeno atraso nessa movimentação. E para a gente fazer isso, pessoal, vamos voltar aqui nas nossas variáveis de objeto. Vamos adicionar uma nova variável de objeto chamada de speed. Eu vou falar aqui que ela é um float. Vou colocar aqui um valor de 3, para ficar bem perceptível. E nós vamos aproveitar aqui, gente, nós vamos fazer um lerp entre a nossa posição inicial e a nossa posição final. Então, deixa eu separar aqui um pouquinho. Aqui, pessoal, continua tudo igual, tá? Ou seja, a gente continua fazendo o nosso offset para a gente manter a distância da nossa câmera. Eu vou pegar aqui o node de positionGet, vou duplicar, porque agora a gente vai criar um pequeno movimento entre a posição de vector 3 da nossa câmera com a posição de vector 3 do nosso player. Então, add node, vector 3, lerp, vamos usar um linear interpolation, entre a posição da nossa câmera, que é o nosso positionGet, com a posição do nosso player. E o resultado disso a gente vai colocar aqui na posição da nossa câmera. Porém, aqui no lerp, pessoal, além das duas posições aqui em vector 3, a gente tem mais um campo aqui, que é de tempo. Tá? Então aqui a gente precisa ter um float, então aqui tem uma breve descrição de como funciona esse float. Normalmente, nesses casos aqui, pessoal, em C você vai fazer uma multiplicação com delta time. Em Visual Script, você também pode fazer essa multiplicação via delta time, ou então utilizar aqui um node de per second. E o valor que você coloca aqui é o valor do seu CanSpeed. A hora que você der um play, observa ali no nosso minimapa, a nossa câmera ela demora um pouquinho para responder e depois ela se posiciona ficando centralizada no nosso personagem. Vocês conseguem perceber? Eu vou reduzir um pouquinho aqui a minha variável, para demorar um pouquinho mais, vou colocar aqui 0.5. E agora você vai ver, ó, o personagem se desloca e a câmera vem logo atrás. Ó. Tá vendo? Legal, né, gente? Eu acho que aqui 3 é um bom valor, 5. E se você quiser utilizar aqui como delta time, também pode fazer isso. Ó. Basta você pegar aqui, deixa eu desconectar aqui o nosso per second. E aqui você multiplica o seu CanSpeed, pega um node de multiplicação genérico. Adiciona um node de delta time, time to delta time get, multiplica pelo CanSpeed e o resultado da multiplicação você conecta aqui, aqui assim, pronto. Você conecta o resultado da sua multiplicação no tempo do seu lerp do vector 3. É a mesma coisa, tá, gente? Vai funcionar igual. Olha só que bacana. Vamos maximizar aqui um pouquinho. Prontinho. Aqui dá para ver bem. Ó. E aí você decide
a velocidade que você quer deixar a sua câmera, que você achar mais conveniente para o seu projeto. Bem legal, né, pessoal? E se você observar aqui em cena, deixa eu passar minha gameplay para cá, por exemplo. Se você observar aqui, ó, a nossa câmera está aqui. Ela segue o nosso player perfeitamente. Você pular, ó, ela continua seguindo a altura do nosso player. Bem legal, né, gente? Eu acho que assim o movimento fica bem sinuoso e muito bacana. Agora é só vir aqui na sua Script Machine, vamos dar uma organizada. Vamos colocar aqui como Minimap, câmera, movement. Legal, né, gente? E é isso aí. Eu vou encerrar por aqui e espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Mais uma vez, quero agradecer a todos pela audiência, principalmente aos inscritos do canal. Muito obrigado! E aproveite para dar aquela força curtindo e compartilhando com os amigos. E se você está chegando agora no canal, inscreva-se e não deixe de clicar no sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. E aproveite também para conferir os outros vídeos do canal ou acompanhar as nossas gameplay do nosso quadro de Vamos Jogar. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado, um forte abraço, até a próxima. Fui!